agradeço pelas perguntas aí que foram excelentes. Queria começar da felicidade no trabalho, né, que é uma pergunta ótima, inclusive, já que ali naquele ranking de felicidade o trabalho está lá, né, nos últimos lugares, e o que a gente precisa fazer para, de repente, tentar combater, né, esse negativismo que a gente vê no ambiente de trabalho. Então é importante a gente saber, pessoal, que o trabalho é apenas uma das dimensões que a gente tem na nossa vida, porque existe uma vida fora do trabalho também, não é? Então, os estudos científicos demonstram que, por exemplo, quando a gente gasta o nosso dinheiro com uma outra pessoa, a gente fica mais feliz que quando a gente gasta com a gente mesmo. Isso chama-se gasto pró-social, uma descoberta do Mike Norton, cientista da Harvard. Então, quando a gente compra presentes pequenininhos para as pessoas que a gente gosta, seja no ambiente de trabalho ou seja na nossa família, a gente é o maior beneficiado. Então, parece que existe uma relação interessante de que a gente foi feito para deixar uma outra pessoa mais feliz. Quando a gente faz uma outra pessoa mais feliz, ela volta de uma forma exponencial para nós mesmos, né? Então, isso é uma coisa muito bonita. Tem estudos que foram feitos aí em quase 140 países, e eles descobriram, inclusive vários países da África, que quando uma pessoa deixa de comprar um remédio para ela mesma, que está doente, e compra o remédio para um vizinho que está ainda mais doente, essa pessoa fica mais feliz. Então, mesmo em lugares onde existe uma dificuldade social, quando a gente faz uma outra pessoa feliz, ela volta para a gente, né? Então isso é uma coisa muito legal. Então gastar, né, dinheiro com outras pessoas, seja comprando presentes ou através de doações, é uma das maneiras de a gente ficar mais feliz. Existem estudos que demonstram que quando a gente expressa a nossa gratidão antes da gente dormir, lembrar das 5 coisas legais que aconteceram com a gente naquele dia, a gente fica mais feliz também depois de alguns meses. Aliás, leva 4 semanas em média para a prática da gratidão trazer um efeito positivo para a gente, né? Então, a prática da gratidão é bem importante. Reconhecer as pessoas no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente acha que reconhecer os outros é uma forma da gente falar que a gente fez menos do que a outra pessoa, que a gente vale menos do que a outra pessoa, mas os estudos demonstram que quando eu reconheço alguém, puxa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu resultado, que coisa legal que você desenvolveu, que projeto fantástico que você desenvolveu aqui na empresa. Quando a gente reconhece, é a gente que fica mais feliz, mais uma vez. Então vejam lá, quantas atividades aqui envolvem a gente deixar uma pessoa feliz primeiro e depois a felicidade volta para a gente, né? Então a questão de reconhecer, a questão de ajudar os outros é importante também. Quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais feliz a gente fica, né? Então a gente está doando o nosso tempo, o nosso dinheiro para os outros também, é uma maneira importante de felicidade. Para finalizar essa parte de felicidade no trabalho, eu queria falar sobre a questão de estratégia dentro das empresas também. Porque hoje em dia, eu vim do mercado corporativo, eu sou professor há 11 anos, eu trabalhei quase 20 como funcionário, né, de empresas aí, Grupo Fiat, Société Générale, trabalhei em diversas empresas. E o que eu vejo no ambiente corporativo, né, até hoje, porque eu dou consultoria para muitas empresas, é a tendência das empresas quererem agir e ter estratégias para o individualismo. A meta é individual, aí na área de vendas as pessoas ganham comissão, uma ganha mais do que a outra, eu tenho que atrapalhar o trabalho da outra para eu poder ganhar mais dinheiro. Então, remunerações que são diferentes, né, e baseadas em estratégias individuais, metas, que cada funcionário tem a sua meta, prêmios, alguns ganham um prêmio, outros não ganham o prêmio. Então, o que está acontecendo, né, que é completamente contrário às evidências científicas, é que nós estamos transformando o trabalho num lugar que é infernal. As pessoas não conseguem ficar lá mesmo, né, porque toda hora elas têm que se provar melhor do que a outra. Às vezes tem que passar a perna no colega de trabalho para ser reconhecido pelo chefe. Então, o que eu venho fazendo em diversas companhias no Brasil em primeiro lugar, em áreas de vendas, eliminar comissão, eliminar incentivo financeiro. Isso é uma estratégia que é baseada em evidência científica também. Mesmo na área de vendas, vendedores que não ganham comissão, que ganham um salário fixo, digno, que paga todas as suas contas, que traz segurança financeira, o desempenho é exponencialmente melhor. Tem uma empresa lá no Brasil chamada Sankhya, que é uma empresa de ERP, né, de sistemas que as empresas utilizam, onde nós fizemos o corte de comissão e passamos a pagar um salário fixo alto para mais de 2.000 pessoas. É uma empresa que tem 30 anos. Um ano depois, essa empresa teve um crescimento de 100% no seu faturamento. As pessoas continuam lá. São as mesmas pessoas, não mudou nada. Mudou o quê? O ambiente.
Mudou que eu tenho segurança financeira, agora eu tenho tranquilidade para vender, eu não tenho uma pressão para ficar vendendo a qualquer custo. As pessoas começaram a ficar mais felizes, elas não vão embora da empresa, a rotatividade diminuiu 30% nessa empresa. Então, a questão, né, de eliminar incentivo financeiro é fundamental para uma empresa ter um resultado bacana e as pessoas poderem se relacionar bem com as outras. Outra questão importante, metas coletivas. Metas que são do setor de vendas, metas que são do setor de marketing, não metas individuais. Não é? A nossa espécie, pessoal, é a espécie que se desenvolveu colaborando um com o outro. Se a gente não soubesse colaborar, a gente não estaria aqui. Se tivesse meritocracia, né, na sociedade dos nossos ancestrais, eu cacei o javali e vou comer o javali inteiro, porque fui eu que cacei. Já pensou? A gente não ia sobreviver. Não é? A gente sempre trouxe colaboração, ajudar as pessoas, né? E aí a gente está desconfigurando isso no ambiente de trabalho, levando para o individualismo. Isso é muito ruim. Então a gente precisa voltar às nossas origens. Então, algumas estratégias que eu coloco, né, dentro de consultoria são estratégias que vão trazer novamente esse sentimento de sociedade, de que a gente é um só, de que a gente precisa colaborar um com o outro, que a gente precisa se dar bem no trabalho, e daí talvez, né, com um pouquinho que a gente pode contribuir, a gente pode transformar os ambientes de trabalho em lugares onde as pessoas possam falar que elas são felizes lá. Não é? Então, essa é a primeira parte. Legal? Eu posso responder a segunda já também, sobre a questão do córtex pré-frontal? O que é importante a gente saber? O córtex pré-frontal, nós somos a espécie que tem o maior córtex pré-frontal na questão de percentual de volume entre todas as espécies que existem. Isso significa, pessoal, que a nossa espécie é a espécie mais social que tem, porque quanto maior é o córtex pré-frontal, mais necessidade de interação, né, de relacionamento com outras pessoas a gente tem. Então, é uma parte fundamental do cérebro, além da questão de socialização, como a gente falou, lá, controle de impulsividade, planejamento, resolução de problemas complexos, criatividade, tudo está associado ao córtex pré-frontal. Então, se a gente vê hoje as crianças tendo uma infância que é baseada em telemóvel, né, em smartphone, ao invés do convívio com outras crianças, brincando na rua, como eu fazia quando eu era criança, minha mãe não sabia nem onde eu estava. Eu estava lá na rua jogando futebol, brincando de esconde-esconde com os meus amigos, a gente levava um tombo e se machucava na rua, não tinha nenhum adulto que vinha lá, ai meu Deus, deixa eu colocar um band-aid em você, passar metiolate. A gente simplesmente levantava e pronto, ia embora, a gente subia em árvore, a gente brincava no meio da mata, sem problema nenhum, e todo mundo voltava. Hoje em dia não. Hoje em dia os pais, a rua é muito perigosa, não pode brincar na rua mais, não pode subir na árvore porque vai cair, vai se machucar, né? A gente está cada hora protegendo as crianças, a gente protege as crianças demais no mundo verdadeiro e a gente não protege elas onde o perigo está de verdade, que é no mundo virtual. Hoje o mundo virtual é o perigo, porque todos abusadores, pessoas, né, racistas, nazistas, onde elas estão recrutando as crianças? Lá no joguinho, lá no Minecraft, lá nas mídias sociais, né, com comentário, com perfil falso, lá é onde está o perigo. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que criança não pode ter mídias sociais. Mídias sociais a partir dos 16 anos de idade. Hoje em dia eu vejo lá os coleguinhas do meu filho, que tem 11, 12 anos, eles têm Instagram. É onde está o perigo. Então, é difícil como pai, como mãe, a gente conter esse tipo de coisa, né? Ah, mas todos os meus amigos da escola têm um telefone celular, todos os meus amigos têm Instagram, né? Como que a gente vai ficar de fora? Por isso que isso é uma questão de ação conjunta. As escolas, o governo tem que fazer, né, algo para evitar que isso aconteça. Então, como eu falei, proibição do telefone celular nas escolas, fundamental se a gente quiser saúde mental para as crianças, bom desenvolvimento do córtex pré-frontal, porque o telefone celular ele desenvolve outras áreas. Se eu estou ali, joguinho, a cada pouquinho tem uma recompensa. Na hora que eu tenho uma recompensa, existe a ativação do meu núcleus accumbens, né, e do meu estriado, áreas do cérebro que são responsáveis pela recompensa. A minha dopamina vai lá para cima, né, o hormônio responsável pela antecipação da recompensa. Então esse sistema é o sistema dopaminérgico que chama. E esse sistema se desenvolve de uma forma gigantesca na criança. Né? O cérebro humano, na questão de neuroplasticidade, funciona dessa forma. As partes que eu mais uso, elas continuam vivas e elas vão crescendo, né, na questão de sinapses e etc. Então elas funcionam mais rápido. As partes que eu não uso, elas diminuem de tamanho e têm menos ligações.
Então, o que acontece é que a gente está moldando o cérebro das crianças hoje em dia só no sistema dopaminérgico. Né? E lá na frente, o que vai acontecer? Todas as outras partes de controle de impulsividade, criatividade, argumentação não vão ser desenvolvidas. Então, a gente vai ter um problema no futuro do trabalho. Muito rapidamente. As crianças que vão virar adultos, elas vão querer recompensa imediata, toda hora, prazer a todo momento. E a vida não é assim. A vida é cheia de frustrações, de problemas que todos nós sofremos, né, como adultos, e a gente sabe lidar, porque a nossa infância foi diferente. A das crianças de hoje não é, da mesma forma que a gente. Então, são algumas intervenções importantes que a gente precisa fazer. Brincadeira, mais na rua, esportes, né? Crianças que jogam, estão em time de esportes, são crianças que têm um desenvolvimento melhor do córtex pré-frontal, são mais felizes, socialização de verdade, não mensagem no WhatsApp, socialização, conversar com outras crianças, brincar com outras crianças. A gente aprende regras sociais brincando, jogando futebol, brincando de pega-pega, de esconde-esconde. Ali que a gente aprende o que não pode, o que pode, o que é bom, o que é ruim. Se você fizer isso, as outras crianças não falam mais com você. Nenhuma criança gostou. A gente não aprende mais isso, porque não existe mais brincadeira, infelizmente. Né? Então, essas são algumas estratégias importantes para o desenvolvimento. Muito obrigado. Desculpem pelo tempo. Muito obrigado pela questão tão relevante. Primeiro impacto, quando ouvimos uma criança pequena com os olhos a brilhar, de alegria, com esta frase, os meus pais ensinaram-me sobre Deus. É de beleza humana, é de elevação, e há uma área da psicologia positiva que estuda a elevação humana. O que é a elevação humana? É quando nós somos testemunhas de alguma história humana de qualidade, ética, moral, de algum tipo de beleza, que temos até uma resposta fisiológica. O nosso organismo reage perante a beleza, que pode ser a beleza também natural. Por exemplo, quem aqui já disse, não sei se tem essa expressão, mas até me arrepiei, até fiquei com os cabelos em pé, ou com os pelos em pé. Não é? Então, o nosso organismo reage à beleza. E a primeira reação é uma reação fisiológica, não é? E depois acontece uma coisa muito bonita, que é, eu quero estar à altura daquela beleza humana, quero também ser a melhor pessoa. Então, a primeira reação, a primeira resposta que eu tinha para si, para a sua questão tão especial, foi o impacto que teve em mim, enquanto pessoa, ver aquele ser humano pequenino, não é? Trazer esta relação tão especial e tão profunda que ele já tinha com Deus, e como é que reconhecia que a sua família tinha sido a fonte dessa descoberta. E depois a segunda reação é uma reação enquanto académica, enquanto cientista. Nós de facto temos vindo a testemunhar um crescendo de valores materiais no mundo, e há estudos, muitos estudos, nomeadamente perguntam aos alunos, estudos longitudinais, portanto perguntavam há 20 anos atrás aos jovens que entravam ou saíam das universidades, o que é que eles ansiavam, e hoje continuam a perguntar, e cada vez mais se vê que os anseios são anseios ligados à dimensão material. E portanto ter sucesso, ficar rico muito depressa, e vimos aqui também quão importante é ter vidas economicamente dignas, e obrigado Luís, uma excelente apresentação do impacto da pobreza depois nas nossas capacidades de resposta à vida, de aprendizagem, por aí fora. Portanto, precisamos de facto de cuidar também da dimensão material para termos todos, podermos viver vidas com qualidade, mas a partir daquilo que já está definido como a quantidade de dinheiro que todas as pessoas no mundo precisam para terem vidas dignas, a partir daí deixa de haver uma relação direta entre ter mais dinheiro e ficar mais feliz. E quando percebemos que a dimensão espiritual traz e tem uma relação muito profunda com o bem-estar e com a felicidade, e os estudos são
muito claros nessa ligação. Portanto, quem tem uma relação espiritual, uma vida espiritual, tem níveis de bem-estar e de satisfação mais elevados. Há, inclusivamente, tem-se tentado perceber porquê, e há aqui várias variáveis. Por um lado, porque saímos de nós, quando eu acredito que há algo maior do que eu, que me ajuda a entender e a dar sentido, inclusivamente ao sofrimento. Isso é promotor, não é, de uma forma de relação com a vida que também me facilita e permite lidar melhor com as perdas, com as dores. Fizemos um estudo com pessoas que têm doenças crónicas, muitas delas que têm dor diária, e fomos exatamente avaliar o impacto de terem ou não terem crença e serem ou não serem espirituais. Uma crença religiosa e nível de espiritualidade. E as conclusões foram claríssimas. Portanto, as pessoas que têm que lidar com uma doença que lhes traz limitação física e dor diariamente, e que muitas vezes sabem que isso vai ser para a vida, se tiverem um nível de espiritualidade mais elevado e se forem crentes, têm muito mais capacidade de lidar com o sofrimento. Porque há um reenquadrar, há uma explicação, há um sentido, há um propósito para esta tragédia, não é? E essa é a segunda dimensão, que é a questão do propósito. É uma linha muito investigada hoje para quem estuda a felicidade. Sabemos que precisamos de sentir-nos bem, de ter boas emoções para sermos felizes, e de novo o Luís trouxe-nos o trabalho da Barbara Fredrickson, que é a referência mundial nesta área. Mas ela também percebeu e investigou que nós até podemos ter uma vida muito hedónica, não é? Cheia de prazeres materiais, mas se a nossa vida for vazia de sentido, nós ativamos respostas inflamatórias do organismo, vivemos muito menos anos, temos vidas limitadas do ponto de vista do nosso potencial e da nossa realização. Então, ligada à dimensão espiritual está também este encontrar do propósito e de um sentido. E o propósito é sempre algo maior do que nós, não é eu estar só focado nos meus objetivos pessoais, nos meus sucessos. Finalmente, a dimensão social. Portanto, muitas vezes o facto de termos uma crença religiosa também nos leva à afiliação a grupos, a termos rituais com outras pessoas, com quem, nomeadamente, celebramos a nossa fé e nos encontramos para celebrar a nossa fé. E quando isso acontece, o que é que trazemos ao de cima, que já vimos hoje que é fundamental? Relações de qualidade. E, portanto, há outras pessoas parecidas comigo que veem o mundo, para quem também faz sentido ver o mundo através desta lente espiritual, e estar com outras pessoas, já sabemos, então, que promove o nosso bem-estar.